Olá! Neste vídeo vamos conhecer as duas tradições religiosas fundamentais para a identidade cultural brasileira, o candomblé de matriz africana e a pajelança com raízes indígenas. Vamos explorar suas principais características e promover o respeito e a valorização dessas culturas. A escravidão no Brasil representou um dos períodos mais marcantes e dolorosos da nossa história, impactando tanto com os povos africanos quanto os indígenas. Milhões de africanos foram trazidos como mão de obra escravizada, submetidos a condições de extrema exploração e privação. Os povos indígenas, por sua vez, enfrentaram a colonização, a expropriação de seus territórios e tentativas sistemáticas de apagamento cultural. Essas tradições religiosas são um reflexo de resistência desses povos, que mantiveram vivas suas crenças e práticas. Vamos então conhecer o candomblé e a pajelança, símbolos dessa luta. A história do candomblé se inicia no Brasil com a chegada dos africanos que vieram para o país escravizado. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras, e por volta do século XVIII, o candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem a sua religião, e eles eram obrigados a seguir o cristianismo. Como forma de escapar da imposição da Igreja Católica, eles passaram a usar altar com imagens de santos católicos e, por baixo, os assentamentos escondidos para cultuar os orixás. Daí surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com reinterpretação de seus elementos, na qual cada santo católico representa um orixá. Essa prática, chamada de sincretismo, é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O surgimento dos primeiros terreiros ocorreu após a libertação dos escravos, período em que era comum observar muitos elementos do cristianismo no candomblé. O sincretismo perdura até hoje. No entanto, alguns adeptos têm rejeitado essa fusão e buscam adotar um candomblé com base exclusivamente nos preceitos e nos elementos africanos. A crença do candomblé é baseada no monoteísmo. Embora alguns defendam a ideia de culto a vários deuses, cada nação do candomblé cultua apenas um deus. Existem 3 nações candomblecistas e cada uma cultua um deus. A nação Quetu cultua Olorum, a nação Bantum, Nzambi, e a nação Jeje cultua Mau. No Brasil, devido ao sincretismo, alguns participantes consideram o mesmo Deus da Igreja Católica. Os candomblecistas acreditam na vida após a morte e na predestinação. Para os candomblecistas, os orixás são deuses que possuem personalidade e preferências ritualísticas, ou seja, eles escolhem em quem incorpora. Os rituais do candomblé ocorrem nos terreiros e seguem normas que vão do uso dos trajes à higiene e alimentação. Cada orixá tem um dia específico, roupas com cores específicas e alimentos próprios. É necessário que tudo esteja purificado e à altura do orixá. Por isso, a higiene, a alimentação e os trajes devem ser adequados. A pajelança é um conjunto de práticas espirituais profundamente enraizadas nas culturas indígenas do Brasil, especialmente na região amazônica. Ela é marcada por uma série de rituais religiosos que envolvem crenças em entidades espirituais, o uso de plantas sagradas e a cura por meio de energia e das vibrações. Essa prática, fundamental para as comunidades indígenas, não apenas tem um caráter curativo, mas também é um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Os pajés, líderes espirituais das aldeias, são os responsáveis por conduzir as cerimônias da pajelança. Eles são vistos como mediadores entre os seres humanos e os espíritos, possuindo a habilidade de interagir com o mundo espiritual, para proteger a comunidade e curar doenças. Para tanto, os pajés detêm vasto conhecimento sobre a natureza, as plantas e os seres espirituais, sendo fundamentais para a manutenção do equilíbrio dentro da tribo. A prática pajelança está intimamente ligada ao respeito pela natureza e ao profundo conhecimento das plantas medicinais. Em muitos rituais, o uso de substância como a ayahuasca, uma planta sagrada com propriedades alucinógenas, é comum. Acredita-se que essas plantas ajudam a expandir a mente, permitindo que o praticante entre em contato com os espíritos e se conecte com os mundos espirituais. Esse contato facilita a cura física, emocional e espiritual, e é uma ferramenta importante nos processos de purificação. Os rituais de pajelança podem incluir cânticos, danças, ofertas, purificações e diversas outras práticas, detendo do objetivo da cerimônia. Podem ser realizadas tanto de forma comunitária, envolvendo toda a aldeia, quanto individualmente, quando o pajé atua em favor de uma pessoa com algum problema específico. Esses rituais são mais do que simples manifestações religiosas. Eles também são uma forma de reforçar os laços sociais e culturais dentro da comunidade. No entanto, a prática enfrenta desafios significativos, como a discriminação e o preconceito. Muitas vezes, devido à associação com o uso de substâncias alucinógenas, que geram incompreensões entre os que não conhecem a função dessas tradições. Apesar disso, a pajelança continua sendo um dos pilares fundamentais da resistência cultural indígena, mantendo a conexão com os ancestrais e com as práticas espirituais que moldam a identidade desses povos.